Boa noite a todos. Mais uma vez estamos reunidos aqui, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos com o Gilberto, com a Celina, com a Glauce, para levar um pouquinho do estudo e da palavra de Jesus Cristo através do Evangelho. Nós queremos agradecer a presença de todos vocês, que vocês possam compartilhar esse link também com seus familiares e amigos, para que a gente possa formar uma grande corrente. O Giba vai dar início à nossa reunião dessa noite. Boa noite. A nossa prece. Deus, nosso Pai, que a sua paz esteja conosco. Jesus nos ensinou, Pai, que onde dois ou mais estivessem reunidos, Ele estaria conosco. Não estamos reunidos da forma usual, numa casa preparada, numa casa onde os seus trabalhadores estão presentes, mas estamos unidos em pensamentos, através da tecnologia que o Senhor nos proporcionou, porque sabia que um dia precisaríamos. Através do pensamento, todos nós unidos, aqui, ligados, pedimos a sua bênção, pedimos a sua misericórdia, Senhor, para que nós possamos passar por essas provas difíceis com muita serenidade, muita tranquilidade, que as pessoas, ó Pai, possam encontrar nesses momentos de dificuldade, onde nós nos retiramos em nossos lares, a maioria pelo menos, nesses momentos de isolamento, que possamos encontrar condições de reflexão, que possamos ter em mente que Jesus, nosso irmão maior, e que o Senhor estão a nos ajudar a todos os instantes, nos iluminando, dando-nos força nesses momentos que nós passamos decisivos, importantíssimos, uma marca na nossa era, para que nós possamos, dentro dessas condições, tirar a lição que precisamos para a nossa vida individual, familiar, nação e planeta. São momentos de muita reflexão, mas precisamos, porque ainda temos muitas dificuldades, Senhor, do seu amparo, dos seus trabalhadores. Por isso, rogamos a sua assistência, Senhor, para que nos ajude nesse momento, trazendo com os seus trabalhadores as forças necessárias para que nós precisamos, o equilíbrio necessário que nós sentimos falta, a clareza, a lucidez, transparência que nós precisamos nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de conflito, de interesses, nesses momentos em jogo de muitos valores, mas não sempre os valores espirituais, mas ainda em si os valores materiais. Que a sua paz, Senhor, esteja conosco. E os seus trabalhadores, ó Pai, possam estar presentes na casa de cada um que aqui estão ligados conosco neste momento, e também a todos aqueles outros no nosso querido e amado planeta Terra. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Boa noite, senhores. Pois é, graças a Deus estamos aqui novamente, essa bendita tecnologia que nos possibilita ligarmos uns aos outros, né? Para a gente poder continuar aquilo que já vínhamos fazendo toda semana
nos reunir para falar do Evangelho, para falar das lições de Jesus, para amenizar as nossas dificuldades, os nossos problemas, para elucidar as nossas dúvidas, né, que temos muitas, antes dessa situação toda, dessa pandemia, e agora muito mais. Quem não tem dúvidas? Quem não está pensativo? Quem não está refletindo ou em dúvidas do que estamos passando? Do que significa tudo isso? O porquê disso? E aonde tudo isso vai levar a cada um de nós, o nosso planeta? Ora, senhores, senhoras, queridos amigos, vamos repassar as lições de Jesus. Vamos ao capítulo 1 do Evangelho. Lá está escrito: a nova era. Fala de um novo momento, de uma nova humanidade, de um novo mundo, que Jesus prometeu, que Jesus nos deu o caminho, traçou essa meta, porque faz parte da nossa evolução. E as lições de Jesus, o Evangelho, precisam ser compreendidos na sua totalidade, para que esse momento aconteça. Ele, há 2000 anos, nos trouxe isso, mas nós não aprendemos a lição. Ainda temos muito que melhorar, em termos gerais, dentro dos quesitos da moral de Cristo. E ele nos diz, nesse capítulo da Nova Era, que cabe ao Espiritismo a missão, a tarefa de esclarecer e levar à humanidade a boa nova, dessa forma clara e transparente que o Espiritismo nos proporciona. Olha que maravilha, né? Nós aqui estamos reunidos hoje numa reunião, e eu acredito que a maioria de nós, se não a totalidade, vê o Espiritismo como uma religião, uma seita, uma crença, uma filosofia, seja lá como for, que cada um entende, que vai nos levar a esse resultado. Então, nós, com certeza, nos classificamos como espíritas. Nós, de uma certa forma, nos rotulamos como espíritas, acreditamos no espiritismo, nas suas premissas, nas suas lições, nos seus alicerces básicos, que é a reencarnação, a vida após a morte. Não é maravilhoso isso? Então, é isso tudo que Jesus nos trouxe através da terceira revelação do Consolador prometido. Ora, ele nos consola, ele nos ilumina o nosso caminho, nos faz melhores, nos faz mais confiantes no futuro. Que bom. Mas, indo um pouco adiante do nosso Evangelho, no capítulo 20, nós temos trabalhadores da última hora. Se nós estamos na nova era, ou no limiar da nova era, nós estamos nessa fase de transição de mundo, de provas e expiações para a regeneração. Nós podemos, como nós estamos vendo e estamos classificando esse momento como as últimas horas, quem seriam os trabalhadores da última hora? O Evangelho nos diz, Allan Kardec nos diz, que somos nós, os ditos espíritas.
E o que que os trabalhadores, ou o que que a espiritualidade, o que que Jesus, Deus, nos espera dos trabalhadores da última hora? Nesses momentos, principalmente, onde as ideias são assim, estão fervendo, cada um com as suas opiniões e tudo mais, e às vezes a gente esquece de que a nossa tarefa como espíritas, nós temos que, antes de mais nada, lembrar das nossas responsabilidades. Deixar os milindres de lado, como diz aqui, porque a obra precisa ter continuidade. E o que é a doutrina dos espíritos, o que nós, espíritas, temos que fazer? É ajudar nesta obra. Nós temos uma responsabilidade e uma missão muito importante nesses momentos. Eu sei que muitas vezes, nessa dificuldade toda, nessa ansiedade, nesse sofrimento, talvez a lição fosse uma outra expectativa, né, de falarmos de coisas que nos tranquilizasse, mas nós temos que ter a mente aberta e a conscientização que são nesses momentos que os trabalhadores têm que arregaçar as mangas. Nós não podemos ficar só pedindo e esperando, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos responsabilidades e compromissos que nós temos que assumir e desempenhar. De uma forma ou de outra, às vezes, muito simplesmente dentro de casa, como estamos hoje. Principalmente, eu acho que se nós somos colocados na base da sociedade que é o lar, porque é na base da sociedade que a gente já discutiu em outros momentos, que nós estamos tendo graves dificuldades, porque a família é a base da sociedade. E quando a família está com problema, a sociedade está com problema. Então, nós estamos, de uma certa forma, realmente na nossa base, dentro dos nossos lares, repensando os nossos relacionamentos, repensando-os, aprendendo a conhecer melhor quem está à nossa volta, porque para aqueles que trabalham o dia inteiro, ou tem muitos compromissos fora do lar, que às vezes só vem para dormir e nem sabe o que está acontecendo com os integrantes da família, eu vou dizer para você que a gente acaba percebendo coisas que passavam despercebido para nós. Olha só quanta responsabilidade. Voltando para casa, voltando para nossas origens, olhando as quatro paredes que nos cercam dentro da nossa casa, antes de ir para fora, discutindo a situação em conjunto. São muitas coisas em jogo nesses momentos da nossa vida, emprego, saúde, relacionamentos diversos, e tudo isso tem que ser muito bem analisado, pensado, ponderado à luz de Jesus, à luz do Evangelho, para que a gente não se perca nas conversas paralelas que nós recebemos 24 horas por dia nos nossos celulares, ou nós assistimos nas TVs e tudo mais. Nós estamos tendo que ser introspectivos dentro de casa, para que quando nós sairmos porta afora, novamente voltarmos à sociedade, nas nossas vidas cotidianas, alguma coisa nós tenhamos aprendido, alguma coisa nós tenhamos melhorado. Porque o mundo lá fora precisa mudar. Nós reclamamos muito, todo mundo reclama da sociedade, reclama de todas as coisas que acontecem no mundo, violência, corrupção, isso, aquilo, mas todos nós fazemos parte desse contexto, nós todos estamos envolvidos, estamos, de uma forma ou de outras, ligados nesse contexto. Todos nós temos responsabilidade, não podemos nos fechar no nosso mundinho pessoal e particular. Nós temos compromissos. Então, vamos, quando for possível, voltar às nossas rotinas. Não vamos ser as mesmas pessoas, pelo menos
com os mesmos defeitos que tínhamos, com as mesmas ausências, com as mesmas omissões. Vamos passar a ser mais participativos positivamente. Vamos levar uma boa impressão, uma boa imagem lá para fora. Estou falando de nós, principalmente espíritas, porque nós temos responsabilidade, nós temos compromissos com Jesus a partir do momento que nós passamos a ler e entender o que está escrito nesse livro. Não só nesse, no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns e tudo mais. Então, tenhamos consciência, meus irmãos e irmãs, desta responsabilidade. Isto é um preparo, isso é uma página que vira na nossa vida, e para que a próxima página seja de um mundo melhor, a gente precisa fazer a nossa parte, tá bom? Então, pensando nisso, nosso amigo Marcelo, companheiro, vai ler um capítulo do Evangelho que acredito que vai fazer o arremate desse nosso tema para nós termos nos próximos dias aí, até a próxima reunião, o que pensar, o que refletir e o que decidir, principalmente. Marcelo, por favor. Ok, Giba. Meus amigos, eu vou compartilhar com vocês a tela, que eu acredito que dê. Vamos esperar que dê para acompanhar o que está escrito aqui, né? Mas nós já divulgamos antes, é o capítulo 17, Sedes Perfeitos, e a lição da noite do Evangelho é os bons espíritas, né? Eu sempre procuro falar, quando o Evangelho de Jesus Cristo se refere a nós espíritas, ou pelo menos a pretendentes, né, de espíritas, que a mesma coisa está aqui dito, né, que é os bons cristãos, né? O espírita que não se considera cristão não pode se chamar de espírita, e vice-versa, no caso daqueles que entendem e estudam as obras básicas de Kardec. Os bons espíritas, bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o espiritismo conduz forçosamente aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como verdadeiro cristão, pois que ambos são a mesma coisa. O espiritismo não cria nenhuma moral nova, apenas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, facultando uma fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Como nós estamos vacilando agora na nossa fé, né, com tudo isso acontecendo. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral, ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. E a que se deve isso? A alguma falta de clareza da doutrina? Não, visto que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é de sua própria essência, e é isso que constitui a sua força, porque vai direto para a nossa inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não se acham de posse de nenhum segredo oculto ao vulgo, ou seja, a todos. Será então preciso para compreendê-la uma inteligência fora do comum? Não. Porque se vêem homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo
que inteligências vulgares, moços mesmo, mal saídos da adolescência, lhes apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Isso resulta de que a parte, por assim dizer, material da ciência requer somente os olhos que observem, enquanto a parte essencial da doutrina exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar de maturidade do senso moral. Olha só, maturidade do senso moral. Maturidade que depende da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, em sentido especial, do espírito encarnado. Em algumas pessoas, os laços da matéria ainda são bastante tenazes, bastante frágeis, para permitirem que o espírito se despreenda das coisas da terra. O nevoeiro que os envolve tira-lhes toda a visão do infinito, a razão pela qual eles não rompem facilmente com os seus gostos nem com os seus hábitos, não compreendendo que haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Para eles, a crença nos espíritos é um simples fato, mas que pouco ou nada lhes modifica as tendências instintivas, ou seja, o instinto continua o mesmo. Numa palavra, não percebem mais que um raio de luz, insuficiente para guiá-los e lhes facultar uma vigorosa aspiração, capaz de vencer as nossas inclinações. Prendem-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Isso a gente vê muito, né? Pedem incessantemente aos espíritos que os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os segredos do Criador. São os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam no meio do caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam diante da obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os que compartilham de suas fraquezas ou de suas prevenções. Entretanto, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo, em outra existência. Olha só, isso nos chama atenção, né? No primeiro passo, a doutrina facilita nessa existência, que é ficar mais próximo das leis de Deus através dos ensinamentos de Jesus. Mas o segundo passo, que nós vamos ver agora, ele diz, talvez em outra existência. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito, que nele domina a matéria de modo mais completo, dá-lhe a percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhes fazem vibrar as fibras que nos outros se conservam inertes, paradas. Numa palavra, é tocado no coração. Daí porque é inabalável a sua fé. Um é como o músico, a quem bastam alguns acordes para se comover. Olha só. Ao passo que o outro apenas ouve sons. Olha só. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Prestem atenção, isso é muito importante. Vou repetir. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar
suas inclinações más. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, desde que tenha a firme vontade. Vejam bem, são palavras que nos chamam muita atenção, são palavras que o Cristo coloca para nós através dos seus trabalhadores no Evangelho de Jesus, para que a gente possa compreender, principalmente num momento como esse que vivemos, a tarefa do bom espírita, do bom cristão, no sentido de não achar que aquilo que a gente lê, estuda, aprende no Evangelho é para os outros, não é para ser aplicado, ou então quando começamos a frequentar a casa espírita, começamos a entender e a estudar o Evangelho, a gente fica esperando os milagres ou então as benesses dos espíritos sem que nós façamos a nossa parte. Jesus já nos alertou, né, que o Pai disse assim: ajuda-te que eu te ajudarei. Então a nossa parte, o uso da nossa inteligência para o bem, o bom senso, não aceitar aquilo que o nosso coração e o nosso ser têm certeza de que não está certo, de que não promoverá o bem comum, daquilo que avança no direito do outro, porque o meu acaba quando o do próximo começa. Tudo isso faz com que a gente comece a se preparar para ser um bom cristão. É esta a lição dessa noite, meus amigos. Nós vamos ter aí um pequeno recadinho da Glauce para as crianças e depois o nosso encerramento com a prece que a Celina vai fazer. Glauce, está com você, Giba? Você quer completar alguma coisa, Giba? Oi, Marcelo. Eu acredito que não. Já temos bastante assunto para pensarmos. Nós temos tempo, né? Muitos de nós estamos aí realmente com bastante tempo para pensar, né? É. Então vamos Refletir. pensar, gente. Vamos refletir no assunto, nesse momento. As lições são, assim, bastante esclarecedoras. O Evangelho não é só bonito, é responsabilidade, compromisso, como a gente já falou, mas são conhecimentos de alegria, não é de tristeza, não é nada disso. Eu acho que é tão bom nós recebemos essa bênção, né, de termos conhecimento dessa doutrina. Olha só que, que dádiva, né? É que nem aqueles talentos que Deus nos dá, né? É uma dádiva estarmos falando do Evangelho segundo o Espiritismo. Termos conhecimento da doutrina espírita. Isso é uma dádiva, é uma bênção e a gente só tem a agradecer a Deus por essa oportunidade. Façamos nós jus a isso, porque, infelizmente, né, a gente vai falar, muito se pedirá, aqui muito se deu. Então, Verdade. também, tudo tem um preço, e o preço é simplesmente a nossa transformação, a nossa melhoria, nós fazendo somente o bem para aqueles que estão à nossa volta e ao mundo em geral. É somente esse o recado por hoje. Glauce, está com você, Glauce. Boa noite a todos. Eu quero dizer às crianças e aos pais que os nossos encontros, então, serão aos sábados. Nós vamos disponibilizar lá na página do Facebook da Moral Cristã as nossas aulinhas, as nossas conversas. Serão montados em forma de vídeo, assim vocês podem consultar a qualquer momento. Mas é uma dica que eu dou para as mães, pôr uma rotina para as crianças no compromisso com Deus também, no compromisso da espiritualidade. Porque às segundas-feiras, eu percebi que muitas crianças não acompanharam o Evangelho semana passada, eu soube que muita criança não assistiu, ou soube depois, mas aí o recado é para o pai e para a mãe, né? Como disse o Giba,
Esse vírus está fazendo a gente olhar para dentro de casa e enxergar coisas que a gente, de repente, fingia que não via. Principalmente sobre a educação que a gente dá para os nossos filhos, né? E precisa de uma rotina. Então, todos os sábados, nós teremos lá o conteúdo da Moral Cristã. Espero que vocês acompanhem, que estejamos juntos lá. Vai ter o conteúdo para a mocidade, para a Moral Cristã, algumas coisas que eu quero falar com os pais, sempre aos sábados, tá? Não é ao vivo, né? Eu vou disponibilizar. Minha mãe está perguntando o horário. Então, durante o sábado inteiro vai estar disponível, já por conta de que cada um olha na hora que achar melhor. Não vai ser ao vivo, não, tá bom? Mas, por favor, acompanhem, porque se Deus quiser, isso tudo vai passar. E é bom a gente se manter conectado até lá, né? Tá bom, pessoal? Esse é o Verdade. recadinho rápido hoje, tá? E vamos agora à nossa prece final. É com você, Celina. Vamos nos unir em prece, em pensamento, para agradecer tudo que a gente tem recebido, mesmo que pelo vídeo, né? Estamos usando a tecnologia para isso, tá? Vou colocar a nossa música de fundo aqui, Celina. Boa noite. Nesses momentos da reunião, sem a maioria de nós é um momento em que a gente percebe que as pessoas ficam ansiosas porque chegou a hora do passe e hoje não temos o passe. Temos, sim. O passe não é dentro da salinha de passe. O passe é dentro do templo maior, que é o nosso lar. Então, colocamos o nosso copinho de água para que a espiritualidade superior, os espíritos trabalhadores da Casa de Cultura Caminho da Luz e todos os espíritos que unidos estão nesses momentos de oração, de vibrações boas, vão fluidificar a nossa água. Porque a água é a condutora dos melhores fluidos, das melhores energias, não é mesmo? Nós, frequentadores de casa espírita, aprendemos isso desde o primeiro dia que a gente frequenta o centro. Põe a água, faz sua prece, que lá os espíritos vão colocar a medicação necessária para cada um de nós. Então, nessa hora, quando vamos rogar a Jesus que seus trabalhadores tenham a permissão de fluidificar a nossa água e que esse passe que a gente sente tão gostoso lá na salinha do centro, a gente possa sentir também dentro dos nossos lares. Se nós sairmos do burburinho da vida e nos ligarmos agora com bastante fé, com bastante segurança a Jesus, a Deus, nosso Pai, a Maria, como eu sempre peço para Maria, que proteja a nós todos. Se nessa hora eu não esteja falando sozinha aqui, que eu não esteja apenas eu conversando com Jesus, mas que todos nós possamos conversar com esse Jesus, com estes espíritos amigos, rogando a eles a proteção, o socorro para as nossas almas, que estão, como disse nossos companheiros, passando por diversas transformações,
mas que nós sabemos que essa transformação é para o nosso bem, vai custar para nós entender, mas é para o nosso bem, para a nossa evolução, para a nossa melhora como ser humano. Liguemo-nos com Maria Santíssima, então, e com Jesus Cristo, pedindo a Deus, nosso Pai, que abençoe e ampare todos os lares, que abençoe as criaturas que estão enfermas, aquelas criaturas abandonadas na rua, as nossas crianças, os nossos jovens, que se perdem por ilusões tão difíceis e parece que vão para um caminho sem volta. Ampara todos estes nossos irmãos, Maria Santíssima. Jesus, o Senhor é a fonte viva da vida. O Senhor se doou a nós para que nós ficássemos melhores. Continue do nosso lado, Jesus, amparando e nos puxando a orelha quando erramos, dando aqueles alertas que precisamos para não errarmos tanto. Jesus, para terminar a nossa reunião, eu não poderia deixar de envolver todos os nossos companheiros, todos os nossos irmãos. Por favor, queridas, que nos ouvem, que nos assistem, oremos agora juntos o Pai Nosso, essa oração tão singela que aprendemos desde criancinha pela nossa mãe, que nos ensinou o Pai Nosso desde que aprendemos praticamente a falar, a entender um pouco. Juntos, nós somos mais fortes. Não que precisemos gritar para Deus, pedindo o seu amparo, ou agradecendo, como estamos agora agradecendo pela proteção que sempre estamos recebendo. Não é isso. Mas diversos corações juntos, diversas criaturas unidos no mesmo objetivo, que é de estar cada vez mais perto de Deus, que é de, através de uma simples prece, chegar até todos aqueles que sofrem. E até vós, meu Pai, te agradecemos por tudo que temos recebido. Por tudo, meu Pai. Não sabemos entender ainda os seus desígnios, mas te agradecemos, porque o Senhor é todo amor, justiça, sabedoria, bondade. Então, unidos, todos nós, que estamos nos vendo através do vídeo, façamos o nosso Pai Nosso, nos despedindo da reunião de hoje e com o propósito de estarmos juntos na outra semana. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Que Deus, nosso Pai, possa envolver todos nós com o seu amor imenso e despeça-nos em paz. Que assim seja.
Alto-falante. Obrigado, amigos. Agora vocês estão me ouvindo. Na próxima segunda-feira, às 19h30, a gente divulga novamente o nosso link, né, para que vocês possam assistir e estar junto conosco. Às 7:55, a gente vai estar já reunido aqui, e às 8h começamos a nossa reunião. Obrigado a todos e desculpem, eu estava falando com vocês e lendo o evangelho aqui na tela do lado, porque o meu evangelho que eu gosto de ler em papel está lá na casa, está lá no centro, e de lá eu não tiro ele. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado. Uma boa semana, pessoal. Fiquem com Deus. Se cuidem, hein? Se cuidem. Pode deixar que a gente está fazendo direitinho. Boa noite. Com muito Boa carinho. noite. Tchau.